Olá pessoal, eu sou o Leandro, confrade responsável pelo Departamento de Comunicação do Conselho Metropolitano, e hoje estamos recebendo aqui o confrade Renato Lima, presidente geral internacional. É a primeira vez que a gente recebe um confrade desse escalão aqui na nossa área do Conselho Metropolitano de Valadares. Desejamos boas-vindas e agradecemos a disponibilidade do confrade. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é qual a sua percepção, fazendo um comparativo do trabalho vicentino realizado no Brasil com os trabalhos realizados em outros países. Confrade Leandro, obrigado pelo convite, obrigado a todos os vicentinos de Valadares. Para mim foi uma alegria muito grande estar aqui esses 2 dias com vocês, participando desses eventos todos. Mas quanto à sua pergunta, eu já visitei 16 países como presidente geral. E antes de presidente geral, como vice-presidente da América do Sul, eu já visitei também 12 países. Então, diante dos países que eu tenho visitado, eu posso dizer o seguinte, confrade: pode mudar a língua, podem mudar os costumes, pode mudar até a cultura, mas o vicentino de outros países, ele é igual ao vicentino do Brasil. Evidentemente, há algumas diferenças, né? Porque o vicentino brasileiro, eu costumo dizer que ele é muito devoto, é muito apaixonado pela sociedade de São Vicente de Paulo. Eu brinco, vicentinaholic, né? Eu brinco, em vez de ser workaholic, ele é vicentinaholic. Quer dizer, ele se dedica, ele vai nos eventos, vai nas festas, vai nos retiros. O final de semana dele é totalmente bloqueado para a sociedade de São Vicente de Paulo. Em outros países não é tanto assim, mas o vicentino de outros países tem a mesma dedicação. Eu, quando gosto, eu vou às reuniões das conferências, que às vezes me levam para visitar obras, visitar bispos, é importante isso. Mas o que eu gosto mesmo é de ir à conferência no país e ir à visita ao assistido naquele país. Fiz isso na Austrália, fiz isso nos Estados Unidos, fiz isso na França, fiz isso na Holanda, para conhecer o trabalho de base, para conhecer como que a conferência trabalha. E assim, respondendo sua pergunta, não há grandes diferenças. É a visita ou o contato pessoal. Nos outros países se usa muito a expressão contato pessoal com os que sofrem, porque não necessariamente esse contato pessoal acontece numa visita, pode ser num outro local, num outro momento, numa outra situação. Também nós temos um trabalho muito bonito que é feito com pessoas viúvas. Por exemplo, a pessoa ficou viúva, o esposo morreu, os filhos se casaram. Essa senhora mora sozinha num apartamento no centro de Paris. Aí você vai dizer, essa pessoa não precisa ser assistida, porque ela tem dinheiro, ela é rica. Não é bem assim. Nós temos conferências que visitam essa senhora, porque são pessoas que vivem na solidão, sozinhas, às vezes já não têm facilidade de andar, não conseguem descer escadas, são prédios antigos sem elevador. Então vai a dupla de vicentinos, passa uma manhã com aquela senhora, pega a lista de compras, vai no mercado, faz as compras da semana para essa senhora, depois sobe com as compras, fica uma manhã inteira, conversa, e aquela senhora fica aguardando a outra semana chegar para receber a dupla de vicentinos. E isso você vai dizer que não é caridade? É caridade. Nós temos que estar um pouco abertos ao que é caridade. Caridade não é só levar a cesta básica a um pobre, miserável que precisa. Caridade é muito mais do que isso. É o ano temático nosso, contra as pobrezas, agir juntos, porque existem várias formas de pobreza. Eu fiz uma visita em Nova York, que a assistida não precisava de nada, tinha comida, tinha bebida, tinha apartamento, tinha tudo, mas ela precisava de Cristo. No final, quando a gente rezou o Pai Nosso, ela chorou, e aí eu perguntei no meu inglês, mais ou menos, por que a senhora está chorando? E ela falou, porque há 10 anos eu não rezava o Pai Nosso, há 10 anos eu estava sem contato com Deus. Então, isso tudo é caridade. Nós não podemos dizer que X visitas feitas ou X cestas básicas entregues mede a caridade de uma conferência. Jamais. Às vezes uma conferência pode ter 0 cestas básicas entregues, mas ela fez o trabalho de caridade. Isso nós precisamos evoluir no mundo todo, entender que a caridade não é só a entrega de bens materiais. Então, eu também gosto de anotar todas as experiências que eu aprendi em outros países. Então, se algum dia vocês quiserem, eu posso regressar aqui. Eu tenho uma palestra que é exatamente tudo que eu vi de diferente nos outros países, obras, centros de juventude, que eu gostei muito na Austrália,
enfim, um monte de trabalhos. Tem uma conferência na Malásia que faz um trabalho fantástico. Na Malásia, quando a pessoa é presa, ela comete um crime, tá? Além dela ter que cumprir, ela cumpre a prisão, de fato, e quando ela sai da prisão, ninguém quer, ela perde a família, ela perde a esposa, o rapaz perde a esposa, perde os filhos, não tem emprego, ele fica alijado da sociedade. Então nós visitamos uma conferência em Kuala Lumpur, que alugou uma casa, e nessa casa esses ex-detentos passam até um ano, no máximo um ano, e eles vão se reinserindo à sociedade. A conferência arruma emprego para eles mesmos fazem a comida, eles mesmos limpam a casa. Então a conferência não entrega uma cesta básica. O trabalho da conferência é reinserir 20 homens, é só para homens, que lá na cultura deles, aqui infelizmente você já está solto, já está liberado, já começa a fazer novos crimes. E a impunidade é muito grande, a pessoa faz a corrupção, faz o crime, está fazendo de novo. Nesses países orientais não, fez uma vez, ou ele entra na linha, né? E tem países até que tem pena de morte, o que a gente não defende, mas são países rigorosos. Então esse é um trabalho meritório de uma conferência, e não entregou uma cesta básica. Então o que é caridade? É um conceito muito mais amplo, e isso eu vejo nos outros países. Talvez essa seja a grande diferença. Enquanto no Brasil, o vicentino brasileiro é muito focado na cesta básica, né, em levar a cesta básica ao assistido, em outros países o ato de levar é outro. O que o vicentino vai levar na visita é outro, nem tanto o aspecto econômico. Confrade Renato Lima, nós agradecemos sua presença aqui, para nós sempre é um prazer recebê-lo. Se quiser voltar, as portas estarão abertas para recebê-lo novamente. A gente tem certeza que a sua presença aqui contribui muito para o crescimento dos incentivos do Conselho Metropolitano. E para finalizar, gostaria de pedir ao confrade que deixasse uma mensagem a todos os vicentinos da área do Conselho Metropolitano de Governador Valadares. Olha, com muita alegria. Em primeiro lugar, mantenham firmes nos trabalhos de vocês em suas conferências. Não deixe a peteca cair. Não faltem as reuniões, não faltem as visitas, atendam aos chamados dos seus presidentes, as tarefas que o seu presidente te der, né? Seja fiel, seja frequente, seja pontual, assíduo na sua conferência. Segundo lugar, com relação aos assistidos, também não falte as visitas, dê o seu melhor, torne-se amigo dos assistidos, né? Eu acho que se nós formos amigos dos assistidos, a caridade flui melhor. Terceira recomendação que eu sempre deixo, não faltem os eventos dos conselhos. Os conselhos se preparam, gastam dinheiro, fazem a hora santa, retiro, assembleia, um montão de coisas legais, e às vezes o confrade está em casa, a consórcia está em casa. Então participe, você vai ganhar muito espiritualmente. Outra recomendação que eu sempre deixo, reze pela canonização de Ozanam. Coloque Ozanam de fato como seu santo predileto, recorra a ele. Ozanam foi como a gente, tinha dificuldade de pagar o aluguel, tinha dificuldade, ele tinha medo de morrer cedo e não deixar nada para a filha. Então, por exemplo, se você é um pai, tem uma filha adolescente que está com problema, reze para Ozanam. Ozanam teve uma filha. Você está desempregado, está com dificuldade de pagar um aluguel, reze para Ozanam, ele também teve essa dificuldade. Então, em vez de recorrer, claro, a igreja oferece milhões de santos, mas recorra agora mais a ele, coloque-o como devoto, seja devoto de fato de Ozanam. Isso vai ajudar muito na canonização que nós estamos trabalhando junto ao Vaticano, para que ele possa ser, já é santo, só falta a igreja declarar de maneira canônica, mas ele já é santo, todos nós sabemos disso. E eu acho que o maior milagre de Ozanam é isso, quase 200 anos depois da morte dele, 800 mil pessoas no mundo, em 152 países, assistindo 30 milhões de pessoas carentes. Esse é o exército da caridade. Para mim esse é o maior milagre de Ozanam. Mas a igreja é outro tipo de critério, é o critério da cura extraordinária, né? Uma pessoa doente, uma coisa assim. Tem o Marte também, que é um outro critério, mas o critério do Ozanam não seria de Marte, seria o de doença. Então, se você estiver em casos de pessoas que de fato pediram pela intercessão de Ozanam a Deus, pela cura de alguma pessoa, e o médico atestou que aquela cura foi de fato por uma causa extraordinária, esse é um caso digno de ser relatado ao Vaticano. Então é só mandar para o Conselho Nacional
O Padre Alexandre está juntando todos esses casos e ele encaminha para o Conselho Geral. Um dos casos bem fortes, que está já lá no Vaticano em estudo, é o caso de uma consórcia, de uma conferência, chamada Consórcia Andréia Auxiliadora da Luz, da região de Mariana, que teve um filho que durante as ultrassonografias do pré-natal não tinha cérebro. E ela foi até recomendada para não continuar com a gravidez. Ela falou, de jeito nenhum, eu vou levar a gravidez até o final, seja o que Deus quiser, Ele é que manda, Ele é que decide o meu futuro. Ela levou a gravidez até o final e pediu para o Zanã que o menino nascesse bem. O menino nasceu bem, nasceu com cérebro. E os médicos atestaram isso, que foi uma coisa... Tem a prova, tem a ultrassonografia antes, 7 que ela fez, 7, durante o pré-natal. E depois que nasceu, nasce com cérebro. Então isso é uma intervenção extraordinária. Mas isso só vai acontecer se nós fizermos o que fez a Andréia Auxiliadora. Colocou a Zanã na vida dela mesmo. Então vamos fazer a mesma coisa que a Consórcia Andréia fez. Essa é a minha mensagem final. Espero receber novos convites e recebendo voltarei à região de Valadares. Confrade Renato Lima, que Deus abençoe o seu trabalho, nossa Mãe Maria possa passar na frente das dificuldades que vierem. A gente sabe que está no início do mandato ainda, mas a gente tem certeza que o senhor tem capacidade até o fim de conseguir grandes objetivos para a sociedade de São Vicente de Paulo. O nosso abraço, os vicentinos da área do Conselho Metropolitano de Valadares. Obrigado a todos e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.